E se eu te dissesse que existe uma parábola, há muito tempo velada nas páginas do Antigo Testamento, que desvenda um segredo perturbador sobre o que realmente acontece quando pessoas, chamadas com um propósito divino, recusam-se a cumprir a obra para a qual foram separadas. Esta não é uma mera história de política antiga, uma lição esquecida no tempo. Pelo contrário, é uma mensagem espiritual urgente, um eco que reverbera em nossos dias, falando diretamente sobre liderança, a perigosa teia da omissão e as consequências inescapáveis que brotam dessa escolha. É uma narrativa poderosa, que culmina em uma parábola quase ignorada, mas que detém a capacidade de nos confrontar de forma avassaladora, revelando verdades que muitos preferem não enxergar. Neste vídeo de Contos da Eternidade, nós vamos mergulhar fundo nessa trama ancestral, desvendando os eventos que teceram o cenário para essa parábola e por que, séculos depois, sua voz ainda clama com tamanha força em nossa realidade. Prepare-se para uma jornada que pode transformar sua perspectiva. Antes de prosseguirmos nessa jornada reveladora, quero fazer uma pergunta a você que está aqui, buscando por revelações e verdades profundas. Você já se sentiu perdido na complexidade das Escrituras, desejando ter um guia claro para desvendar seus mistérios, desde o Gênesis até o Apocalipse? Se a resposta é sim, então você precisa conhecer o nosso e-book, Manual Bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Ele foi cuidadosamente elaborado para ser a sua bússola definitiva no estudo da Palavra de Deus, desmistificando passagens, conectando eventos e revelando o panorama completo da vontade divina. Imagine ter em suas mãos o conhecimento para compreender cada livro, cada personagem, cada profecia, com uma clareza que transformará sua fé e seu entendimento. Este manual não é apenas um livro, é a chave para aprofundar sua conexão com o sagrado, um investimento inestimável em sua jornada espiritual. Garanta agora o seu manual bíblico, de Gênesis a Apocalipse, e prepare-se para uma revolução em seu conhecimento bíblico. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição deste vídeo. Aproveite essa oportunidade única de aprofundar seu conhecimento. E enquanto você pensa nessa transformação, não se esqueça de se inscrever no canal Contos da Eternidade, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também precisa de uma luz sobre os caminhos da fé. Fique conosco até o final, porque essa parábola pode ser exatamente a mensagem que a providência divina quer te entregar hoje. Especialmente se você carrega dentro de si a inquietude de um chamado, um propósito inato, mas por algum motivo ainda não teve a coragem ou a clareza para dar o primeiro passo em direção a ele. Para desvendar os mistérios dessa parábola e realmente absorver a sua essência transformadora, é imperativo que antes compreendamos a teia de eventos históricos que a precede, o contexto que a deu à luz. A verdade é que nenhuma grande revelação surge isoladamente. Ela é sempre o ápice de uma série de circunstâncias, de escolhas e de desdobramentos que pavimentam o caminho para sua manifestação. Portanto, nossa jornada começa no passado, em um momento crucial da história de um povo que, assim como nós hoje, enfrentava seus próprios dilemas de fé e liderança. A chave para decifrar o futuro muitas vezes reside na sabedoria que extraímos das lições do passado. Vamos retroceder no tempo, precisamente para o período após a morte de Gideão, um juiz que marcou a história de Israel com sua bravura e fé, mas que ao final de sua vida cometeu deslizes que abririam as portas para uma espiral de decadência. É nesse ponto onde a ordem começa a se dissolver e o caos ameaça tomar conta, que toda a complexa e dramática história que culminará na parábola se desenrola. Cada detalhe desse intrincado enredo está meticulosamente registrado nas Escrituras. No livro de Juízes, capítulo 9, logo após o falecimento de Gideão, o povo de Israel, com uma inquietante previsibilidade, mais uma vez se desviou dos caminhos do Senhor, mergulhando em práticas que eram a abominação aos olhos divinos. Gideão, o herói que Deus havia levantado para libertar seu povo da opressão, um homem de coragem questionável, acabou por cometer equívocos graves em seus últimos dias. Erros que teriam consequências profundas e duradouras para a nação. Um desses erros, que se tornaria o catalisador de grande parte da tragédia que se seguiria, foi a sua prolífica descendência. Gideão teve inúmeras mulheres, e com elas, nada menos que 70 filhos ao todo. Entre essa vasta prole, havia um que se destacava, não por virtudes nobres ou caráter justo,
mas por uma ambição sombria e uma disposição para a crueldade. Seu nome era Abimeleque, e sua origem era peculiar. Ele era filho de uma concubina, que Gideão havia tido em Siquém. Abimeleque soube explorar essa ligação com os moradores daquela cidade para, sorrateiramente, consolidar sua influência e tecer uma teia de poder, enquanto a maioria dos outros filhos de Gideão vivia de forma discreta, sem almejar grandes posições. Abimeleque alimentava um desejo ardente e perigoso. Ele queria ser rei, não importando o custo. Este é o palco para uma das mais impactantes parábolas bíblicas, que revela as sombras da omissão e as chamas da ambição desenfreada. Abimeleque, movido por sua desmedida sede de poder, não perdeu tempo. Ele se dirigiu aos seus parentes por parte de mãe, os quais residiam em Siquém, e com uma retórica astuta e manipuladora, lançou a questão crucial que selaria seu destino e o de muitos outros. O que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos filhos de Gideão, governem sobre vocês com suas ambições talvez divididas e suas influências diluídas, ou que apenas um homem, alguém que é da mesma carne e do mesmo sangue que vocês, exerça domínio sobre todos? Essa pergunta, carregada de um falso senso de comunidade e parentesco, visava explorar as inseguranças e os interesses locais, prometendo uma suposta estabilidade e unidade sob uma única liderança que lhes era familiar. Com essa tática, ele conseguiu cooptar não apenas o apoio político, mas também o suporte financeiro essencial para seus planos nefastos. As pessoas de Siquém, seduzidas pela promessa de um governo centralizado e familiar, ou talvez temendo as consequências de recusar um homem tão ambicioso, entregaram a Abimeleque 70 peças de prata, retiradas do próprio templo de Baal-Berite, o que já demonstrava a profundidade de sua corrupção espiritual e moral. Com esse dinheiro em mãos, Abimeleque não hesitou em contratar um grupo de homens perversos, indivíduos sem escrúpulos e movidos pela violência, dispostos a segui-lo cegamente em seus desígnios. Era o início de uma escalada de terror que mancharia para sempre a memória da casa de Gideão e traria ruína a Siquém. A ambição de Abimeleque culminou em uma atrocidade de proporções inimagináveis, um ato de barbárie que chocaria qualquer um. Ele massacrou todos os seus 70 irmãos, os legítimos filhos de Gideão, sobre uma única e fria pedra. Esse ato de fratricídio em massa não era apenas uma eliminação de rivais ao trono, mas um golpe brutal contra a própria linhagem de Gideão, um homem que havia sido instrumento de Deus. No entanto, em meio a essa carnificina impiedosa, um deles, pela graça divina, ou por uma incrível astúcia, conseguiu escapar do banho de sangue. Seu nome era Jotão, o mais jovem dos filhos de Gideão. Ele se escondeu e milagrosamente sobreviveu ao massacre que dizimou sua família. Após essa chacina horrenda, e com a aparente remoção de todos os obstáculos, os homens de Siquém, cegos pela ambição ou amedrontados pela tirania emergente de Abimeleque, decidiram coroá-lo rei. Foi nesse exato momento de consagração de um usurpador, no ápice do triunfo da maldade, que Jotão, o único sobrevivente e testemunha ocular da barbárie, decidiu se revelar. Ele ascendeu ao Monte Gerizime, um local de significado espiritual e histórico para Israel. E de lá, com uma voz carregada de dor, indignação e um profundo senso de justiça, bradou a única parábola registrada em todo o livro de Juízes. Essa parábola não era apenas uma condenação dos atos de Abimeleque, mas um alerta profético para o povo de Siquém e para todas as gerações que viriam, sobre os perigos da omissão e da escolha de líderes indignos. É crucial entender que, antes de mergulharmos nos detalhes dessa parábola, há uma verdade fundamental a ser compreendida sobre o que aqueles 70 filhos de Gideão representavam. Aqueles 70 filhos de Gideão, brutalmente assassinados, não eram meros indivíduos. Eles eram, simbolicamente, os descendentes de um homem chamado e ungido por Deus. Eles carregavam uma herança, um legado de fé e de serviço, mesmo que alguns tivessem se desviado do caminho de seu pai. De alguma forma, eles representavam a continuidade de um legado justo, a possibilidade de uma sucessão de liderança que honraria os princípios divinos e manteria Israel no caminho da retidão. Eram como árvores plantadas com potencial para dar frutos bons e sombra protetora ao povo. Mas, lamentavelmente, quando esses herdeiros se omitiram, quando escolheram o silêncio diante da crescente ameaça, ou quando foram brutalmente eliminados pela ambição desenfreada, algo terrível e previsível aconteceu. O trono, o lugar de autoridade e liderança sobre a nação,
ficou perigosamente vazio. Essa lacuna na liderança, que deveria ser ocupada por aqueles com a herança e o potencial para guiar o povo segundo a vontade de Deus, permitiu que algo totalmente inapropriado e destrutivo ascendesse ao poder. Foi então que, na ausência das árvores frutíferas e protetoras, um espinheiro, um símbolo de improdutividade, aspereza e perigo, foi alçado à posição de rei. Essa é a essência da advertência de Jotão e a base de sua parábola. No livro de Juízes, no capítulo 9, a partir do versículo 7, a narrativa bíblica nos transporta para o Monte Gerizime, onde Jotão, em um ato de coragem e desespero, eleva sua voz em grito profético proferindo uma parábola para o povo de Siquém. Com um tom solene e carregado de simbolismo, ele começa: as árvores saíram para ungir um rei sobre si. Essa introdução já nos situa em um cenário de busca por liderança, onde a natureza se personifica para resolver uma questão. De Governal, ele prossegue, descrevendo a primeira tentativa. Disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira, uma árvore venerada no contexto bíblico, não apenas por sua longevidade e beleza, mas principalmente por produzir o azeite, símbolo de unção, iluminação e cura. Era um recurso vital, honrando tanto a Deus, pois o azeite era usado nos rituais sagrados, quanto aos homens, por suas múltiplas utilidades. No entanto, a resposta da oliveira é surpreendente e instigante. Deixaria eu o meu azeite que honra a Deus e aos homens para emparelhar sobre as árvores? Ela recusa, priorizando sua essência e sua função produtiva. Em seguida, as árvores se voltam para a figueira, dizendo: vem tu e reina sobre nós. A figueira, por sua vez, é símbolo de doçura e bons frutos, representando abundância. Mas sua resposta ecoa a da oliveira: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para emparelhar sobre as árvores? E ela também recusa, indicando que sua vocação é a produção de frutos, não a regência. A busca por um rei continua. E as árvores, em sua persistência, dirigem-se à videira. Depois disseram à videira: vem tu e reina sobre nós. A videira, com seu fruto, a uva, que produz o vinho, é um símbolo de alegria, celebração e vitalidade, capaz de alegrar tanto a Deus quanto aos homens em diversas ocasiões. Contudo, a videira também declina o convite, com a mesma lógica das anteriores. Mas a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que alegra a Deus e aos homens para emparelhar sobre as árvores? Cada uma dessas árvores menos a oliveira, a figueira e a videira menos representa, na profunda simbologia de Jotão, alguém com imenso valor espiritual. Pessoas dotadas de dons, unção e um chamado divino. Elas simbolizam ministros, pregadores, missionários, indivíduos que em sua essência produzem óleo unção, direção divina, doçura, a alegria do evangelho, a bondade e vinho, a celebração da fé, a vida abundante. São figuras que têm o potencial de nutrir, guiar e abençoar, de exercer uma liderança frutífera e edificante. No entanto, e aqui reside o ponto crucial da parábola, todas essas figuras espiritualmente ricas e capacitadas recusaram o convite para reinar, para assumir a posição de autoridade e liderança. Elas se apegaram à sua produção individual, negligenciando a responsabilidade maior que lhes era oferecida. E é exatamente essa recusa que abre o palco para a parte mais sombria e confrontadora da parábola, que será revelada a seguir. A parábola, então, segue para o seu desfecho mais sombrio e revelador. Depois que as árvores frutíferas menos a oliveira, a figueira e a videira recusaram-se a assumir o trono, priorizando suas próprias produções em detrimento da liderança, todas elas se voltaram, por fim, para o espinheiro, e disseram a ele: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro, em contraste gritante com as árvores anteriores, não produz fruto doce, não tem azeite para ungir, nem vinho para alegrar. Ele é estéril, espinhoso, e sua única utilidade parece ser a de causar ferimentos e obstruir caminhos. Contudo, a resposta do espinheiro é imediata e carregada de uma arrogância perigosa. Se de fato vocês querem me ungir rei sobre você, então venham e refugiem-me. Sei, a minha sombra. Note a ironia aqui. Um espinheiro não oferece sombra protetora. Ele oferece apenas dor e desconforto. E a advertência se segue, cortante como seus próprios espinhos. Mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Essa é uma ameaça explícita de destruição,
não apenas para as árvores menores, mas até para os majestosos cedros do Líbano, que simbolizam poder e estabilidade. O espinheiro, nessa parábola, é a representação vívida e inquietante. Ele é o usurpador que não possui qualidades intrínsecas de liderança verdadeira, não gera frutos de justiça, não oferece sombra de proteção genuína, nem doçura de um governo que beneficia o povo. Ele é a antítese do líder ideal. Contudo, ele manifesta um desejo voraz de reinar, de assumir uma posição para a qual não foi capacitado por nenhuma virtude ou chamado. E sua natureza não se limita a essa ambição desmedida. Ela é uma figura que não hesita em ameaçar e destruir aqueles que não se submetem à sua autoridade. Espinheiros, na vida real, são aquelas pessoas que, em nome de uma fé ou de uma posição, até proferem palavras sobre Deus. Talvez preguem mensagens, entoem cânticos e usem o nome de Jesus. Mas suas vidas não refletem os verdadeiros princípios divinos. Eles não vivem para Ele de verdade, mas para o poder, para a glória própria. São indivíduos que ascendem a lugares de autoridade espiritual, não porque foram genuinamente chamados e ungidos pela providência divina, mas sim porque os verdadeiros azeites, doçuras e vinhos, aqueles que tinham o chamado, os dons e a responsabilidade, recusaram-se a assumir a missão. Essa parábola não é apenas uma história antiga, ela é um alerta atemporal, um eco profético que ressoa fortemente em nossos dias. Ela nos confronta com uma verdade incômoda. Quando os ungidos ou os preparados, os que carregam o verdadeiro azeite, a doçura e o vinho espiritual, se escondem em sua zona de conforto ou recusam a responsabilidade que lhes foi dada, os espinheiros inevitavelmente assumem o controle. Quando aqueles que possuem um chamado, que são portadores de um propósito divino, dizem "não é comigo", o vazio do trono, seja ele um púlpito, uma posição de influência ou qualquer esfera de liderança, menos clama por qualquer um que esteja disposto a ocupá-lo. E não se iluda, o espinheiro também prega, o espinheiro também se oferece para servir, mas sua pregação não edifica, sua oferta não abençoa. Ao invés de edificar e abençoar, o espinheiro ameaça. Ao invés de servir com humildade, ele consome e devora. A parábola de Jotão culmina com uma advertência dolorosamente clara, que seria provada na prática. Se vocês agiram com verdade e integridade ao fazerem Abimeleque rei, que ele seja uma alegria para vocês, e que vocês sejam uma alegria para ele. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém, e fogo de vocês devore Abimeleque. E foi exatamente isso que, de forma trágica e irrefutável, aconteceu. No começo, a usurpação de Abimeleque e o apoio do povo de Siquém pareciam funcionar, uma aliança de conveniência. Abimeleque reinou por 3 anos, mas o tempo, esse juiz implacável, expôs a verdadeira natureza dele, e também a natureza corrupta daqueles que o colocaram no trono. A providência divina, então, lançou um espírito de desavença entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, aqueles que antes o aplaudiam e o haviam coroado, agora começaram a conspirar abertamente contra ele. A desconfiança rapidamente se transformou em um conflito aberto, culminando em uma guerra sangrenta. Abimeleque, em sua vingança implacável, matou muitos, destruiu cidades e, num ato de maldição, espalhou sal pelo solo para que nada mais crescesse ali. Sua tirania, porém, encontrou um fim inesperado. Ao tentar incendiar uma torre, onde o povo se refugiava, uma mulher corajosa, do alto daquela mesma torre, lançou uma pedra de moinho que atingiu fatalmente a cabeça de Abimeleque. Ao perceber que estava à beira da morte, e para evitar a vergonha de ser morto por uma mulher, ele pediu ao seu escudeiro que o matasse com a espada. Assim terminou o reinado do espinheiro. A palavra de Deus é clara. Ele retribuiu a maldade de Abimeleque por tudo o que ele havia feito contra seus próprios irmãos, e também retribuiu a maldade dos homens de Siquém por apoiarem um homem tão perverso como o rei. O espinheiro queimou e levou muitos com ele em sua destruição. Quando aqueles que têm o azeite, a doçura e o vinho, os dons, a unção e o chamado divinos, recusam-se a cumprir sua missão, o trono da liderança não permanece vazio. Alguém sempre irá assumir. Mas quando é um espinheiro que sobe, o final é sempre tragédia. Essa história não é apenas sobre a política antiga de Israel. Ela é sobre o hoje, sobre os chamados que são ignorados, sobre as oportunidades preciosas que são desperdiçadas. É sobre pessoas que possuem azeite, doçura e vinho espiritual, mas que recusam servir
liderar, ensinar, cantar, evangelizar ou pregar. É sobre aqueles que Deus levantaria, mas que escolhem se esconder no anonimato, na falsa humildade ou no medo. E enquanto isso acontece, espinheiros ascendem. Espinheiros ocupam púlpitos. Espinheiros cantam, ensinam e dirigem. Espinheiros tomam o lugar não porque foram chamados por Deus, mas porque os verdadeiros chamados preferiram o silêncio. Se Deus te deu um chamado, um dom, um talento, não o enterre. Se Ele te ungiu com algo, não recuse. Não acredite que você não é suficiente, que é tarde demais. Ou deixe que o medo ou a falsa humildade te impeçam de fazer o que Deus te mandou. O trono não fica vazio. Ou você se levanta e ocupa seu lugar, ou um espinheiro o fará. E o espinheiro reina. O final é fogo. Se esta mensagem de contos da eternidade falou profundamente ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade confrontadora. Inscreva-se em nosso canal para mais revelações como esta. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conto da eternidade. E deixe nos comentários a sua declaração. Eu não vou deixar o espinheiro reinar. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas e, quem sabe, despertar outros que ainda estão escondidos. E para você que busca clareza e profundidade nas Escrituras, lembre-se do nosso e-book Manual Bíblico de Gênesis a Apocalipse. Ele é a sua ferramenta essencial para desvendar cada mistério da Palavra de Deus. Garanta o seu agora e transforme seu entendimento bíblico. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Deus está te chamando, e o trono ainda está esperando por você.